aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aonde, em que momento que você está ouvindo esse vídeo, né? Assistindo esse vídeo. Lembrando que esse aqui é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos, né? Já tivemos o vídeo um, falamos ali de fundamentos de teste, né? A gente já teve aí o vídeo 2 também, tá? A gente falou sobre teste de software especificamente, né? E aí, falando de teste de software, que é o teste de software, a importância do teste de software, a sequência entre erro, defeito e falha, né? Defeito ou bug, tá? Qualidade de software, né? A garantia da qualidade de software, o perfil do testador, né? Falamos um pouquinho da abordagem do teste, teste estático, teste dinâmico, níveis de testes, né? Nível de teste de componente ou unidade, integração de componente, teste de sistema, teste de aceite, né? Então, olha só quanta coisa que a gente já conversou no vídeo um e 2. Se você está assistindo e esse é seu primeiro vídeo, você precisa dar uma pesquisada aí no Prime Hero Academy ou pedir orientação para o teu mentor, para o teu líder, né? Para que ele te direcione para o vídeo 1 e 2. Bom, esse então, como mencionei, é o vídeo 3. Tá? Aqui nesse vídeo 3, a gente vai falar um pouco sobre o processo de teste. Tá bom? Processo de teste. Esse é o nosso objetivo aqui com esse vídeo 3, falar sobre processo de teste. Tá? Eu estou experimentando uma nova posição aqui do computador, né, e da iluminação. O boné fazendo um pouquinho de sombra aqui. Mas o mais importante do que você me ver, você prestar atenção no que eu vou falar. É você me ouvir, tá bom? Então você precisa me ouvir. Se você estiver me ouvindo, e é claro, se esse vídeo chegou até você, porque a gente já fez um teste de imagem e de som, e que bom que chegou até você, né? Certo? Bom, queridos, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos falar sobre o processo de teste. Eu não sei se vocês lembram, né, mas eu mencionei no vídeo um acerca, quando a gente pergunta o que é teste, né, eu falei teste é verificação e validação, né, é, e falei também que teste ele tem um começo, um meio e um fim, né, então não tem como eu falar de processo de teste, falar de começo, meio e fim de teste sem mencionar, por exemplo, processo de teste, né? Então, o processo de teste ele organiza exatamente esse começo, meio e fim aí dos testes, tá bom? Bom, isso aqui você precisa ter em mente, tá certo? Toda vez que você for estruturar, né, o teu teste ou for implementar teste aonde quer que você queira implementar, tá? Você tem que entender que o teste vai passar por essas etapas aí. Qual etapa, Ezequiel? Quais as fases? Planejamento, análise, modelagem, implementação, execução, avaliação do critério de saída, o reporte e o encerramento. Tá? Então, teste tem um começo, aí eu diria que o começo do teste, né, tem um meio, o meio do teste, aí pega aqui um pouquinho da execução, né, de forma proposital mesmo, e o fim do teste, tá bom? O começo, meio, fim, ou seja, uma parte da modelagem, a implementação inteira, uma parte da execução é o meio do teste, certo? E uma parte final da execução, mais avaliação do critério de saída, mais hipótese, mais encerramento, a parte final dos testes aí, tá? Então, como todo processo e etapas do processo, tem em cada etapa ali as suas atividades, né? Os seus inputs, né? E os seus outputs, ou seja, suas saídas, inputs, suas entradas e suas saídas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de planejamento, né? A gente tem como atividades entendimento da demanda. Então, quando chega uma demanda, você precisa entender que demanda é essa, o que é que
está sendo pedido ali acerca daquela demanda, né? Um escopo, né, de projeto, um documento de projeto, uma visão macro do projeto, um documento que diga do que se trata o projeto. Não tem como você, olha só, não tem como você executar testes daquilo que você não conhece, tá? Você não precisa dominar o negócio, você não precisa dominar o assunto, você não precisa dominar é, é, a malha sistêmica ali, né, do cliente. Desde que se tenha uma documentação, né, que diga que é, tá? Você vai ler, vai entender, né? E você vai aplicar as técnicas de teste. Nós vamos falar de algumas técnicas ainda aqui no Prime Hero Academy, né? Você vai aplicar algumas técnicas de teste, algumas abordagens de teste, que nós já mencionamos essa abordagem aí. E aí, com essa técnica, né, essa abordagem, você então vai ter condições de estruturar o teu teste, tá? Uma vez estruturado o teste, você consegue aplicar esse teste aí para quem quer que seja, aonde quer que seja, tá? Essa é a dinâmica, né, aí do processo de modelagem aí, de entendimento, né, de análise e modelagem dos testes, tá legal? Muito bem. Então, o que é que eu tenho aqui como artefatos, né? Uma estimativa da demanda, obviamente uma estimativa de alto nível, por exemplo, essa demanda de teste, e aí se você estiver fazendo, porque você tem dois tipos de planejamento, né? No contexto Agile, você tem o planejamento, né, das releases, né? Ou seja, das ondas, né, do projeto, tá? E você tem um planejamento da iteração, né? Se for um contexto de Scrum, da sprint, né? Então, imagine que você está planejando ainda o projeto. Nesse projeto está sendo considerado é, a, a, dividir o ano, né, em quarter. Então, tem o quarter 1, 2, 3 e 4, né? No quarter 1 você vai ter cerca de 2, 4, 6 iterações. No quarter 2 mais 6, assim por diante. 6 iterações aí por quarter, né? Estamos falando de quarter porque nós estamos falando de 3 meses aí para cada quarter, né? Com 3 meses de trabalho, aí para cada mês nós estamos considerando uma iteração, que uma iteração vai ter uma duração de 2 semanas, e aí, já que é 2 semanas, então estamos falando de, para o mês 1, 2 iterações, mês 2, mais 2 iterações, mês 3, mais 2 iterações, 2, 4, 6. Para cada quarter, temos 3 meses. Para cada mês, nós temos 2 iterações, ou seja, no quarter eu terei 6 iterações. É uma ideia, tá? Isso não é uma regra escrita em pedra. De qualquer forma, o que eu estou querendo dizer aqui é que este é o momento, na etapa de planejamento, é o momento de se pensar numa estimativa, né? Então, veja que eu cheguei em um número. Bom, essa definição de quantidade de quarter não é sua de que é uma definição de projeto. Então, estou dizendo, partindo do pressuposto, né, de que o projeto definiu que, a divisão da implementação, né, sistêmica vai ser dividido em quarter, né, ou seja, é um planejamento anual, tá? E cada quarter serão 3 meses, e por mês serão 2 sprints ou 2 iterações. Então, estou dizendo que a gente tem uma iteração ou uma sprint tem uma duração de 2 semanas, tá? Entendendo desta forma, você tem um número, certo? Então, aí você vai fazer uma engenharia reversa, né? Já que, ou seja, um cálculo de trás para frente, né? Então, já que o projeto definiu desta forma, certo? Então, quantos testes eu consigo realizar por cada iteração, tá? Um chute, tá bom? Claro que quando eu tiver na análise da iteração mesmo, da planejamento da iteração, isso vai mudar, mas
num projeto, né, numa estimativa inicial do projeto, onde a gente olha o todo, eu vou por essa linha de raciocínio, né? Então, cara, quantos testes mais ou menos eu consigo modelar por iteração manual e quantos automatizados, por exemplo, certo? E eu começo a fazer uma análise dessa estimativa, né? E qual que vai ser a estratégia do teste? Olha, lendo o escopo do projeto, nesse projeto aqui, a gente vai ter uma necessidade de testes automatizados, testes de performance, teste de componente, integração de componente, enfim. A gente vai ter teste estático, a gente vai ter teste unitário, enfim, eu começo a fazer uma análise geral aí da minha abordagem e da minha estratégia de teste, certo? Na fase da análise aqui, eu já venci a etapa de planejar, né, de definir escopo, de definir recursos, de definir é, é, riscos, né, dar respostas a esses riscos, enfim, eu já venci essa etapa, né, de planejar, de ditar, né, eu gosto de mencionar isso, que o planejamento é uma etapa onde a gente vai ditar as regras do jogo, como que vai se comportar o projeto sistêmico, né, durante este ano, defino as políticas de teste, enfim, pensa que é um planejamento se for de 11 para o ano. Se for um planejamento para iteração, a abordagem é outra. No planejamento aqui da iteração, eu olho, por exemplo, para o meu time box de 2 semanas ali. Tá? Então, por exemplo, e claro, esse planejamento da iteração, ele vai depender, né, do momento aqui da análise. Por quê? Aqui na análise, eu já tenho, quando a gente for falar sobre o contexto ágil, preste atenção, né? Acho que no vídeo 5 a gente vai falar sobre o contexto, de teste é, é, em desenvolvimento agile, né? Então, quando nós falarmos sobre ele, vocês vão entender que aqui nesse momento da análise, a gente já tem uma definição das user stories. Quais são as user stories que serão implementadas ou desenvolvidas nesse momento de interação, por exemplo, tá? Dessa interação, né? Então, baseado na minha análise, eu vou criar aqui algumas coisas, como, por exemplo, o meu mapa de cobertura, né? Então, aqui na análise, eu digo, baseado na história, vamos supor que tenha sido selecionado 3 histórias, né, de usuário. Então, na história 1 de usuário, eu tenho ali 10 casos de teste. Na história 2, eu tenho 20 casos de teste. Né? Na história 3, eu tenho mais 20 casos de teste. Então, ou seja, no total, para essa iteração, né, considerando que na história 1 eu tenho 10, na história 2 eu tenho 20, na história 3 eu tenho mais 20, então eu terei, para essa iteração, 50 casos de testes modelados, ou seja, escritos. Eu vou escrever, aqui eu não estou escrevendo, estou só levantando, né, a minha cobertura, né, dizendo quantos casos de testes, mais ou menos, ou pensando em cenários, né, quantos cenários de testes serão desenvolvidos ali para aquela determinada história. Né? Então, é um levantamento ainda de alto nível. Por quê? Porque o detalhamento vai estar aqui na modelagem. Então, olha, eu pensei que era realmente 50 cenários, mas lendo a documentação aqui, revendo os cenários de testes, na verdade, eu tenho mais variações. Né? Por quê? Porque eu já consigo, as histórias já estão refinadas, as histórias de usuários já estão detalhadas, né? Então eu consigo olhar para as histórias aqui na modelagem e descer o nível, né, do entendimento, dizer, olha, não são 50, na verdade são 70, porque tem user story que vai, tem user story, por exemplo, que vai, quando definido os critérios técnicos, eu vou ter que escrever casos e testes para testar as APIs, né? Porque tem lá a integração com outros módulos, né? Outros sistemas, e
se escolheu uma estrutura, uma arquitetura sistêmica, né, de serviços e microserviços, por exemplo. Tá? Então, é um desenvolvimento com uma camada de serviços e microserviços. Então, eu tenho que escrever casos de testes para esses serviços e microserviços. E aí, consequentemente, tem as APIs. Eu vou testar os métodos HTTP, as mensagens de erros HTTP. Isso tudo, fique tranquilo. Essa sopinha de letrinha, né? Meu Deus, o que é API? O que métodos HTTP? As mensagens de erros, padrão HTTP. Você pode perguntar isso em sala de aula e a gente vai ter condições de explorar mais. Aqui nesse vídeo, eu estou dando uma visão geral, né, acerca da, da, da abordagem, né, do nível de modelagem. Quando chegar em sala de aula, é claro, o teu mentor, o teu instrutor vai poder detalhar mais esse entendimento. E aí é importante, então, você anotar esses pontos para você já ir para a sala de aula com essas perguntas, né? A, essa dinâmica de treinamento híbrido, né? Ela só faz sentido se você assistir o vídeo, né, e você interagir, tá? Porque, do contrário, não vai surtir efeito. Se chegar na sala de aula e você não tiver assistido o vídeo, não vai ser legal, né? Não vai ter tanto ganho, tá bom? Nesse projeto de treinamento híbrido, tá? Então, aqui nesse momento, né, da modelagem, onde a gente define esse tipo de refinamento, né, dos cenários mapeados aqui, que eu identifiquei as minhas condições de teste, os meus cenários macros de teste. Aqui eu vou refinar este cenário, né, aqui. Vou refinar estes cenários macros de teste, né, detalhando ele. Então, vou detalhar melhor o cenário de teste, né? E aqui na implementação é onde eu vou criar, escrever propriamente ditos casos de testes. E aí, normalmente, você vai escrever isso daí dentro de uma ferramenta. Cada cliente, cada caso é um caso, mas em via de regra, a maioria das pessoas utiliza uma abordagem BDD, do Behavior Driven Development. BDD, é importante dizer que é uma metodologia de desenvolvimento de sistema. Não é, olha, BDD não é automação de teste, BDD não é caso de teste, certo? Se eu tivesse que é, dar um nome, né, um acrônimo, tá bom? Isso aqui é um acrônimo que significa Behavior Driven Development, né, o BDD, ou seja, desenvolvimento baseado em comportamento. Se eu tivesse que atribuir um acrônimo para um contexto como esse aqui, não seria BDD, né? Por quê? Como mencionei agora há pouco, o BDD é uma metodologia de desenvolvimento, não é de teste. Então, eu poderia dizer o seguinte, já que eu tenho uma metodologia de desenvolvimento baseada em comportamento, então eu quero ter testes também baseado em comportamento, tá? Então, como é que eu faço esse testes baseado em comportamento, né? Qual é o nome que eu daria para esse teste baseado em comportamento? BDT, né? Behavior Driven Test, né? Teste baseado no comportamento. Ambos, né, o BDD e o BDT, utilizam como semântica, a estrutura linguística, né, dessa metodologia, é a linguagem Gherkin, tá? Que utiliza palavras-chave, tá? Um modelo padrão estruturado, né, de palavras-chave, por exemplo, dado que, quando, então. Então, dado que, pensando no BDD aqui, né, dado que o usuário necessite acessar a tela de login quando informado usuário e senha, então o sistema irá logar o usuário, por exemplo. Tá? Então, esse uma user story em BDD. E um BDT dessa mesma história seria como? Dado que o usuário esteja vamos colocar, aí eu vou colocar as variações de teste. Pensando numa tela de login, né, que tipo de teste eu faria? Primeiro eu vou fazer um teste positivo, né? Então, dado que o usuário tenha informado login alfanumérico válido quando
inserido a sua senha válida, então o sistema irá realizar login com sucesso. Veja, para essa história de login, eu acabei de criar um BDT, né, com um cenário de teste válido, né, ou seja, com sucesso, caminho feliz. Poderia criar um outro caso de teste, dado que o usuário tenha inserido um login alfanumérico com esquece o alfanumérico, dado que o usuário tenha inserido um login com caracteres especiais mais alfanumérico e ou quando digitado o sua senha, né, válida, bom, então ele seria um login, dado que tem inserido login com caracteres especiais, quando inserido sua senha válida, então o sistema irá exibir mensagem usuário senha inválido, por exemplo. Então, veja aqui para a tela de login, né, eu criei um BDT, ok? Baseado no BDD, eu criei um BDT consistindo aí o login de acesso, né, válido, por exemplo. Tá legal? Show de bola. E aí, isso aí já é o caso de teste, tá? Então, veja aqui 2 casos de teste para o contexto de uma história de login. Tá bom? Na execução, outra coisa importante dizer aqui na implementação, veja que a implementação é uma etapa antes aqui da execução, né? Então, aqui eu vou escrever os meus casos de testes. Veja que eu posso escrever aqui muitos contextos, o caso de teste ele é escrito aqui. Depende do contexto que você esteja inserido, do cliente, faz sentido que seja escrito aqui mesmo. Porque a implementação vai ser uma fase onde você vai, por exemplo, gerar massa de teste, onde você vai preparar um ambiente de teste. O que seria preparar um ambiente de teste? Para eu testar esse cenário, eu preciso ter acesso ao sistema de contas a pagar e receber, eu preciso ter acesso ao sistema de logística, eu preciso ter acesso ao sistema de cadastramento, eu preciso ter um aparelho de biometria, eu preciso ter um aparelho de leitor de código de barra, ou seja, na implementação eu vou implementar as necessidades de hardwares e softwares para execução do teste, né? Ainda aqui na implementação é o momento onde eu gero as massas de teste. Então, por exemplo, eu preciso ter, para eu testar a tela de login, eu preciso ter cadastrado no meu banco de dados, né? Ou no banco de dados que o sistema vai ler, eu preciso ter cadastrado usuários e senhas que sejam válidas, tá? Senão eu não consigo realizar o meu teste de acesso, né, de login e de acesso, certo? Aí na execução, eu vou executar, veja que até então eu planejei, eu modelei, eu refinei, eu implementei os testes, né? Ou seja, criei as massas de teste, coloquei os casos de teste na ferramenta de gestão de teste. Em alguns casos aqui, vocês vão aprender na próxima semana, né? No próximo módulo, sobre a automação de teste, né? Então, é aqui, nesse momento, onde eu vou criar os scripts de teste, tá? É, vou parametrizar as ferramentas, as bibliotecas, as classes, né, de testes, vou modelar os testes na ferramenta, né, criar também no modelo GURC, né, seguindo aí um padrão do BDD, certo? E na execução, eu tenho tudo isso criado já, né? Já tenho tudo implementado, então eu vou executar. Eu vou executar o teste manual, ou seja, seguir o meu roteiro de teste, acessar a aplicação em produção, ou em produção não, em homologação. Eu falei em produção porque em alguns casos tem alguns testes, não é uma boa prática, mas nós temos que nos adequar ao contexto do cliente, né? Tem clientes que fazem teste em produção. Isso é uma péssima prática, mas infelizmente é o que é possível fazer, e dependendo do teste, tem que ser feito e a gente vai fazer. Tá? Mas a maioria das vezes existe um ambiente para teste, né? Um ambiente bem parecido com o de produção,
onde você tem ali condições de, sem comprometer a tua operação produtiva, você tem condições de criar ali clientes, criar usuários, criar produtos, relacionar, né, por perfil, cliente tipo A com um produto tipo B, cliente tipo B com produto tipo A, enfim, fazer essas brincadeiras aí depende do teu contexto, né? Nesse ambiente você tem condições de criar, de preparar um ambiente parecido com o de produção, tá? E aí, nesse momento, você vai, então, executar os teus testes, acessando a aplicação, seguindo o roteiro que você escreveu antes ali, nas fases de modelagem de implementação. Bom, na fase de reporte, é o momento onde você, aqui na fase de reporte, você vai, então, gerar os status report. Existe necessidade de fazer essa geração de status report, porque você tem que dizer para as pessoas como é que está o teu sistema. Não adianta você, quando te perguntarem, e aí, como é que está o sistema? Você falar assim, tá bom. Não, mas tá bom como? Né? Tá bom é muito subjetivo, né? O que é que você acha aí, Ezequiel, o andamento do projeto, como é que tá? Cara, tá bem legal, hein? Mas bem legal quanto, né? Uma aguinha para poder dar uma aguada na garganta. Então, aqui no report, você vai dizer de maneira objetiva como é que está o teu projeto, tá? Modelei X casos de teste. Então, por exemplo, modelei 50 casos de teste. Desses 50 casos de testes modelados, eu executei 30. Né? Desses 30 executados, 10% deles, ou seja, 3 casos de teste, então 10% deles falharam, né? Ou seja, apresentaram um tipo de erro. Bom, desses 10% que falharam, um é impeditivo e dois eles não são impeditivos, né? Eu já usei tantos por cento da minha massa de teste, ou seja, no report você vai aprender no teu dia a dia, né? As empresas já têm as ferramentas, né? Já tem um dashboard padrão aí, onde você é, realiza, né, os seus testes e a própria ferramenta ela gera, né, as informações necessárias aí para o report, né? Ou seja, gera reportes automáticos, né? É claro que a maioria das ferramentas gera muita informação e não é toda informação que você precisa de repente passar, né? Existe, por exemplo, o reporte operacional, né? Que é um reporte mais no detalhe, né? Existe o reporte gerencial, né? E existe o reporte executivo. Então, para cada um desses aí, isso é tema de um outro treinamento, fique tranquilo. Mas o que é importante dizer é que nesse momento a tua informação de maneira organizada, né? Metrificada, ou seja, metrificada é de medir a tua atividade tem que ser, né, bem metrificada, porque ela vai gerar bons indicadores aí, tanto operacionais quanto gerenciais, quanto executivos. Então, não faça nada, né, sem que você consiga depois responder de maneira metrificada, né, o que você realizou, tá certo? Bom, e na última etapa aqui, né, a etapa de encerramento, tá? Na última etapa, a gente vai trabalhar o correto armazenamento, né, e versionamento do testware. O que é o testware? Testware nada mais é do que tudo aquilo que você gerou no processo aí de projeto de teste, né? Tudo que você gerou, você vai armazenar de maneira correta, né? Vai versionar isso daí de maneira correta, né? E vai deixar guardadinho para ser usado em um outro projeto de teste, certo? Ou seja, nada do que você fez é perdido, ou seja, não é que é perdido, né? Nada que você fez vai ficar válido apenas para esse projeto. Aliás, um dos princípios, né, aprenda isso, você que está começando agora na área de teste, um dos princípios de teste é que você deve criar, sem querer coisificar, né, mas
para ficar um melhor entendimento, vamos coisificar, né? Então, criar coisas que você consiga reutilizar depois, né? Então, à medida que você vai criando, pensando na reutilização, você vai armazenar com esse objetivo também, pensando na reutilização, né? Vai versionar as ferramentas de repositório, elas já fazem isso automático, né? Então você vai criando coisas que você consiga reutilizar, armazenar, é, versionar, né? E aí você consegue no futuro, por exemplo, reutilizar casos de testes, tá? Cenário de testes, alguns artefatos que você já utilizou. Isso vai diminuir, tá? No futuro aí a dependência, né, de ter que criar de novo e perder tempo e etc e tal. Tempo é dinheiro, né? Quanto mais rápido você for, mais artefatos novos você consegue gerar, né? E consequentemente você vai contribuir aí para um melhor andamento de projeto, tá? Nós vamos dar uma pausa para um café, tá bom? Então, aqui é o momento que você dá uma respirada. Você já entendeu aí sobre o processo de teste, né? Então aí a gente vai voltar no próximo vídeo falando um pouco dessas etapas para a implementação dos testes, tá? De novo, sempre numa visão de vou dar aqui um overview, uma visão geral, né? E em sala de aula você consegue tirar as suas dúvidas, né? E pegar alguns exemplos aí com o instrutor, com o mentor, com quem estiver te acompanhando em sala de aula. Tá legal? Pessoal, até daqui a pouco, continuando este vídeo aqui. Valeu! Então a gente vai agora falar, né, vamos destrinchar, né, o passo a passo para abordar, né, como a gente implementar testes, as etapas para você implementar testes, né? Porque tudo bem, já sei qual que é o processo ali, mas como é que eu faço, né? Para chegar no momento em que eu vou construir os meus casos de teste, como é que eu faço, tá? O que é que eu preciso fazer? Bom, as etapas são essas aqui, tá? Então você precisa entender a demanda, né? Bom, legal, Ezequiel. É só ler uma documentação, é só participar de uma reunião, né? Como é que é esse entendimento da demanda, tá? Você precisa, depois que você entende a demanda, você precisa elaborar, né, a estratégia de teste. Tá? O que exatamente vai nessa estratégia de teste, Ezequiel? Tá? É, o que contém essa etapa, né, de definir a estratégia do teste, tá? Depois você faz o entendimento do sistema que você vai testar, tá? Mas eu não entendi a demanda, a mesma coisa? Não, uma coisa é, o projeto, esse entendimento da demanda o projeto, é o conhecimento do projeto como um todo, tá? Desse sistema aqui que você vai entender, pode ser que, um exemplo, tá? Pode ser que desse sistema apenas metade dele, né, seja a demanda. Então, a demanda vai afetar apenas metade do sistema que você que você está entendendo agora, né? Então, só que para você testar essa metade do sistema, você tem que conhecer o todo, para inclusive ver qual parte dele, né, você precisa pensar em testes de regressão, por exemplo, tá? Às vezes é um sistema, às vezes é um ecossistema, tá? O que seria um ecossistema, tá? Então eu tenho diversos sistemas, tá bom, que funcionam em sincronia, né? E aí você vai, de repente, o seu teste, né, ou esta demanda aqui afeta esse sistema e afeta esse daqui, por exemplo. Apenas. Os outros não afetam, mas eles ou algum deles desse ecossistema é, de alguma forma, sensibilizado, tá bom? Então, é preciso, de qualquer forma, você entender,
né, de fato, o sistema, né, ou o ecossistema para então você ser mais assertivo aí nos teus testes, tá bom? Uma vez que você já entendeu qual é o sistema, já sabe da demanda, elaborou uma estratégia, então você vai entender o sistema, já entendeu o sistema, então agora você vai começar a fazer a análise da cobertura do teste, ou seja, o que o quanto você vai cobrir ou escrever, né, de cenários e casos de teste, né, para esse sistema. Bom, então você começa aqui a criar o que a gente chama de mapa de cobertura aqui, né? Então você cria um mapa de cobertura e a partir desse mapa de cobertura você vai escrever os seus casos de testes, tá? Vamos aos poucos, né? Então vamos entender melhor como que eu faço o entendimento da demanda, tá? Então o entendimento da demanda, ou para iniciar, né, as atividades de teste, aqui a gente colocou como líder, né, mas no contexto Agile, né, onde você tem um time, e nesse time aqui, por exemplo, eu tenho aqui um Product Owner, né, eu tenho aqui um desenvolvedor, né, eu tenho aqui um Scrum Master, e aqui eu tenho um QA, por exemplo, tá certo? QA, né? Então, veja, não tem líder aqui nesse time. Essa persona aqui, ela é a responsável por fazer o entendimento da demanda de teste, né? Para entender isso daí, é necessário alinhamento com o cliente, tá bom? Nesse caso aqui, o representante do cliente é essa persona aqui, é o PO, tá? Oh, meu Deus, vou até apagar isso aqui. É o PO, Product Owner. Então, é o dono do produto, né? O Product Owner, o dono do produto, é o responsável por representar o cliente, né? O usuário aqui nas reuniões de desenvolvimento, tá legal? Você precisa entender todas as necessidades, né? E restrições, tá bom? De forma que você consiga, entendendo todas as necessidades e restrições, né? Você consiga então ter mais assertividade na estrutura, né, dos testes que você vai realizar, tá? De forma geral, para você ter um entendimento mais assertivo do sistema, né, você precisa responder, tá, a essas questões aqui. O que, como, quando, onde, né? Quais os objetivos do teste? Qual é o objetivo do teste, né? O que eu quero alcançar com esse projeto de teste, tá? Qual é o escopo do teste? Como é o ambiente de teste, tá? Quem é o responsável pelo ambiente de teste? Quem é o responsável pela massa de teste? Eu falo de massa de teste, né? Eu estou falando de, por exemplo, você vai testar, vou pegar um exemplo aí muito comum na área de adquirência, né? Quando falo de adquirência, são empresas que adquirem transações de crédito e débito, né? São donas, na verdade, das transações de, acredita nisso, né? Não é o estabelecimento comercial, não. O estabelecimento comercial paga para os adquirentes processarem as transações deles, né? São os intermediários no processo aí de transações de crédito e débito das bandeiras Visa, Master. Eles não pagam para Visa e para Master, não. Os adquirentes pagam para Visa e para Master, tá? Mas efetivamente os donos daquelas transações ali são os adquirentes, né? Não são os bancos. Então os bancos são emissores, eles emitem cartões e eles pagam, né, para as bandeiras por usar, né, o royalty, né, por usar ali a bandeira Visa, a bandeira Master, né. Obviamente eles cobram dos seus clientes uma taxa, né, também por usar o cartão, mas os bancos também pagam, né,
para os adquirentes por eles capturarem a transação, né? Bom, não é o foco do treinamento falar sobre adquirência, mas vamos pensar num teste onde a gente realiza, né, dentro de um contexto de adquirência. Então, o que acontece? Existe nesse processo de adquirência, existe uma parte chamada de a liquidação, né? Então, vamos liquidar as transações. O que seria liquidar as transações? Bom, parte da transação que eu recebo, eu adquirente, tenho que pagar o estabelecimento comercial, né? Vou descontar do estabelecimento comercial a taxa, tá? Da transação, às vezes as taxas de aluguel que ele paga também, enfim. Mas vamos pegar de uma transação e dessa uma transação eu não desconto aluguel ainda, né? Então, dessa uma transação, parte dela eu tenho que tirar, que é o que eu vou dividir entre o emissor, né, o banco emissor, aquele que emitiu o cartão do portador, vou tirar parte da bandeira, né, parte da Visa, parte da Master, tá bom? Vou tirar parte da processadora, porque além da adquirente, eu tenho uma empresa que faz o processamento, o roteamento dessa transação de forma segura, né? Que são as representantes das bandeiras, né? Homologadas pela bandeiras aí para poder rotear as transações em segurança, né? Ou dentro de um padrão de segurança exigido aí pelas bandeiras, tá bom? E aí eu vou tirar a minha parte, né, da adquirente, e o restante eu vou colocar na conta, né, do estabelecimento comercial, tá bom? Se ele pegou empréstimo comigo, se ele tem algum incentivo, né, tudo isso aí eu vou descontar desse valor da transação, o restante eu vou colocar na conta dele, na conta corrente dele, tá legal? Bom, para eu fazer o teste, né, desse processo de liquidação de inteligência, tá? Eu tenho que ter transações. Como é que eu vou fazer a liquidação se eu não tenho transações, tá? Como é que eu vou gerar, né, transações se às vezes eu não tenho a maquininha POS, né? Ou às vezes até tenho, mas um POS e eu destinar uma pessoa fazendo essa transação o dia inteiro, né? Passando o cartão, digitando senha, passando o cartão, digitando senha, passando o cartão, digitando senha. E aí são diversos tipos de transações, né? Crédito, débito, parcelado, loja, parcelado, emissor, estorno, enfim, né? Então, o que é que eu faço? Eu gero massa, certo? Eu crio uma automação que vai simular, né, alguém indo numa loja comprando alguma coisa e pagando com cartão, às vezes de crédito, às vezes de débito, às vezes crédito à vista, às vezes crédito parcelado, parcelado loja, né, sem juros, e parcelado emissor com juros, né? Então eu vou criar massa, gerar um volume de transações, tá bom? Numa que a gente chama de agenda financeira, e dessa agenda financeira, aí sim eu tenho um conjunto de valores e tipos, né, e variações de transações ali que me permitem fazer, por exemplo, o teste dessa liquidação, tá? Então, o gerar transações de crédito e débito não é o teste, tá? O meu teste não está focado na geração de transações de crédito e débito, tá bom? O meu teste está focado no processo de liquidação da agenda financeira, né? Ou seja, aquela etapa onde aquela etapa onde eu fiz a parte de liquidação do estabelecimento, né? Então eu debitei, né, do cliente, creditei na bandeira, debitei do cliente, creditei no emissor, né? Debitei do cliente, creditei, por exemplo, na minha conta de adquirente. Então, meu teste é isso daí, né? Cobrar os impostos, né? As taxas. Em alguns casos, a própria bandeira diz, olha, aquela transação que o estabelecimento aprovou, né? Que você aprovou para o estabelecimento, na verdade, ela ficou cancelada, que no final do dia o cliente ligou para a central de atendimento e cancelou via central de atendimento. Então você tem que
estornar esse valor, devolver para a conta do portador esse valor, né? Então, debita a conta do estabelecimento comercial e credita no portador do cartão, né? Então, esse tipo de teste, ou seja, o meu teste é nesse processo, né, de liquidação, tá bom? Não é na geração de transação. Então, a geração de transação, ela é a minha massa de teste, ou seja, eu preciso de transações para eu poder testar a liquidação. Esse é um exemplo, tá? Um outro exemplo é de geração de massa, né, de teste. Você vai testar, por exemplo, eu preciso testar a concessão de empréstimo, né? Porque eu acabei de criar um software para fornecer empréstimo, tá? E eu quero testar esse software de concessão de empréstimo para um portador, né? Para um usuário, tá certo? Bom, é só eu acessar o sistema, né? Solicitar um empréstimo e aí dizer o quanto que eu quero e tá tudo certo, né? Mais ou menos, tá bom? Porque, por exemplo, para você conceder um empréstimo, nenhuma instituição, né, e isso é muito importante dizer, tá? Por isso que teste não é tão simples nem trivial, precisa um pouco de inteligência, de análise, né? Existe um trabalho que antecede, né, a realização, né, final de conceder um empréstimo. Nenhuma instituição vai conceder um empréstimo se ela não conhecer um pouco que seja, né, da pessoa que está pedindo, tá? Então, para eu conceder empréstimo, eu preciso saber quem é a pessoa. Para começar, qual é o seu nome? Você é maior de idade? Né? Você mora onde? Bom, então, ou seja, eu estou falando o seguinte, que eu tenho que ter um cadastro, né, da pessoa, seja ela física ou jurídica, mas eu tenho que ter um cadastro da pessoa, tá? Para saber quem é ela, tá bom? Então, quem é você? Me fala o seu nome. Você é maior de idade? Qual a sua idade de nascimento? Quantos anos você tem? Que, inclusive, a tua faixa etária vai fazer parte da minha análise, né, nesse processo de concessão. Então, a funcionalidade de conceder empréstimo está pronta, está aí, concede, mas ela concede dentro das regras ou em que circunstâncias, né? Existem as regrinhas de negócio, tá bom? Então, por exemplo, cara que tem até 25 anos tem um nível de risco, né? De 25 a 40 anos tem um outro nível de risco, de 40 anos a 70, um outro nível, acima de 70, um nível altíssimo aí de risco, né? É, na segurança, né? Na garantia de pagamento. Depois, tudo bem, eu te empresto, né? Já sei quem você é, quantos anos você tem, sei onde você mora, tá bom? Eu preciso agora sei o quanto que você deve na praça, né, pelo teu CPF, então já sei o quanto que você deve, com as garantias, né, eu preciso ter, né, de que você vai me pagar esse empréstimo, eu te empresto, né, uma pessoa até então desconhecida, te conheço um pouquinho, se não, né, saber o teu nome onde você mora não quer dizer, não me dá garantias, né. Então, olha só, veja, eu já comecei a falar de um monte de elementos aqui que no processo de concessão de empréstimo, né, para eu testar essa funcionalidade conceder empréstimo, tá bom? Então, para eu testar isso daí, eu preciso de uma série de informações, tá certo? Eu preciso ter uma série de informações, né? Esse ter uma série de informações aí é a minha massa de teste, né? Então, para eu conceder um empréstimo, eu tenho que ter pessoas cadastradas na minha base, né? Na minha base de dados. Eu preciso ter pessoas cadastradas e não é só ter pessoas cadastradas, porque eu vou fazer teste de empréstimo concedido com sucesso, né? Vou fazer empréstimo vou fazer teste de empréstimo negado, né? Não vou. Vou fazer teste de empréstimo negado num valor diferente do que a pessoa está pedindo, né? Pelos motivos de score, né? Enfim, tá bom? Então eu vou neste momento, né? Do processo de concessão de empréstimo, né? Eu vou fazer uma série de análises. Para eu fazer essa série de análise, né? Para saber se eu concedo ou não concedo empréstimo, tá bom? Eu
eu preciso, né, dessa variação na minha base. Então, eu tenho que ter pessoas cadastradas na minha base que tenham restrições de CPF nos órgãos de proteção ao crédito, e restrições de CPF, baixa restrição, média restrição, alta restrição, porque isso tudo vai alterar o score da pessoa, e aí eu vou então dizer, no meu teste, eu tenho uma variação de teste para dizer assim, fiz teste com todas essas condições, o cara com muita dívida, com pouca dívida, né, com uma dívida mediana, tá certo? Então, a massa de teste são as condições, né, as variações, né, que vão viabilizar os meus cenários de teste, os testes que eu planejei, tá? Então, na hora que eu estou, e é a próxima etapa, né? Na hora que eu estou fazendo, por exemplo, a análise, né, da documentação, eu vou, então, demandar para esta, né, pessoa responsável, né, pela massa de teste, eu vou demandar para que ela crie, né? Olha, eu preciso que você crie, né, na minha base de dados, transações de crédito e débito, primeiro exemplo que eu dei, né? Eu preciso que você crie na minha uma base de dados, pessoas cadastradas com muita dívida, pouca dívida, uma dívida mediana, pessoas que tenham restrições no SPC Serasa, pessoas que estão acima da idade, né, ou seja, que apresentam riscos, né, em função da idade, tá bom? Como será tratada a massa de teste? É um outro entendimento que eu preciso ter nesse momento do entendimento da demanda. Essa de como será tratada a massa de teste, ela vai ser gerada de maneira manual, automatizada. Preciso construir um robô, por exemplo, para poder criar essa massa de teste, né? São coisas que eu preciso entender. Então, no entendimento da demanda, a gente segue com essas perguntas, né? Então, quais documentos estão disponíveis sobre o sistema? Existe algum documento funcional, alguma especificação técnica, algum manual, né, sobre o sistema? Como é o contato com o cliente para esclarecimento sobre o sistema, né? Qual a visão macro do sistema, né? Alguém deu um treinamento, existe um vídeo, existe um documento que eu consiga ler, né, e apresente o fluxo do sistema, tá? Aqui nesse momento eu tenho que pensar, no momento do entendimento da demanda, tá? Quantos ciclos de testes de regressão eu estou pensando? O que seria regressão, né? Então, claro que em muitos momentos, né, e no contexto agile, isso aqui não faz muito sentido, não faz muito sentido entre aspas, tá? Porque antigamente, no modelo cascata, a gente tinha ciclos, né? Então, o que seria ciclos? Eu estabeleço aqui, ó, um ciclo de teste progressivo, né, onde eu modelei, por exemplo, 100 casos de teste, eu vou rodar os meus 100 casos de teste, né? Então, esse é meu ciclo 1. Aí depois eu tenho o ciclo 2, né, onde eu vou, nesse ciclo 2 é menor um pouco que o ciclo 1, esse ciclo 2 eu vou executar apenas os testes ou reexecutar apenas os testes que falharam, né? Nesse ciclo 1 eu falhei, reportei, o dev corrigiu, devolveu, então eu vou carregar esse pacote de correções do dev no meu ambiente, né? E vamos supor que eu tenha encontrado 30 falhas, né? Ou seja, 30 casos de testes falharam, então no ciclo 12 eu vou executar apenas os 30, tá? E no ciclo 3 é o meu ciclo de regression, né? Onde eu vou executar de novo os 100 casos de teste. Mas qual é a ideia disso daqui? Bom, a ideia desses 100 casos de teste aqui é um zero, né? Parece um quadrado, não é um retângulo, mas é um zero. Eu vou executar esse 100 casos de teste novamente aqui no meu ciclo 3, né? Meu teste de regressão, executo tudo de novo, só que a ideia aqui é que eu encontre bem menos do que 30 falhas, como eu encontrei aqui, porque aqui encontrei falhas, reportei, foi corrigido, eu retestei, confirmei que a correção foi feita realmente. Pode ser que no momento que eu corrigi alguma coisa aqui, desses 30, pode ser que tenha falhado alguma outra coisa. Então, eu tenho uma expectativa que uma porcentagem bem pequena, né, de falhas, e sejam falhas triviais que não impeçam, por exemplo, a produção, tá? Então, neste caso aqui, a gente faz um ciclo limpo. A ideia de ciclo de regressão é isso. No contexto agile,
a gente não tem esse conceito de regressão por ciclos, né? Na verdade, é o contrário. No Agile, né, a gente vai ver isso daí melhor, tá bom? Em sala de aula, né? Você pode questionar, né, para o teu chefe, para o teu líder, para o teu mentor, né? Quem tiver aí te conduzindo nesse processo de aprendizado, você pode confirmar, perguntar para ele como que funciona a regressão no contexto Agile, né? Ágil, tá? De desenvolvimento Agile. Mas, normalmente, a gente tem no ágil pequenas entregas, né? Então eu entrego um pequeno pedaço do sistema. Então imagine o seguinte: o meu sistema ele vai ser desenvolvido no meu planejamento inicial em 2 meses, tá? Eu tenho 2 meses aqui de construção. Essa aqui é a minha funcionalidade, né? Então minha funcionalidade. Só que para construir essa funcionalidade, eu dividi ela em 2 iterações, né? Ou, né, sendo contexto agile, em 2 sprints, que tem uma duração aqui de 2 semanas cada uma, tá? Então, umas 2 semanas aqui também, tá? Completa um mês, tá certo? E aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho pequenas iterações. Aqui eu tenho uma duração de mais uma semana, e aqui de mais outra semana, tá? Então, quando eu desenvolvo esse pequeno pedaço da funcionalidade e digo, né, para o usuário, entreguei, está testado, inclusive, né? Eu vou colocar aqui, ó, funcionalidade 1, funcionalidade 2, né? Desculpa. Iteração 1, iteração 2, iteração 3, iteração 4. Tá? Então, quando eu entrego a iteração 1, né, com uma parte da funcionalidade aqui pronta, né, ou seja, a user story, né, que demandou essa iteração aqui já está pronta. Então, quando eu entrego essa pequena parte aqui, eu faço o teste dela antes de entregar o texto, né? E aí, depois que eu entrego na segunda semana essa outra parte, aqui, ó, eu já testei esse cara, né? Mas como eu pluguei essa user story aqui, conversando com essa outra user story aqui, né? Então aqui eu fiz o meu teste unitário, aqui também eu fiz o meu teste unitário, né? E além do teste unitário que eu fiz aqui isoladamente e aqui isoladamente, eu vou fazer o meu teste de regressão, né? Por que regressão? Eu vou voltar e testar isso aqui de novo, só que dessa vez conversando com isso, né? Esse aqui é o meu regression test, nesse caso da iteração. Veja que não é ciclo, né? Então a regressão é algo inerente aqui, né, do processo de desenvolvimento agile, né? Aqui é a mesma coisa, testei unitariamente, e aí agora eu volto e testo esse cara aqui conversando com esse, porque agora eles estão integrando também aqui, é o meu regression, não é? Aí olha que interessante, o meu sistema ele é composto por 2 funcionalidades, né? Então, no primeiro mês eu entreguei a funcionalidade 1, no segundo mês eu entreguei a funcionalidade 2, é isso? Então, esta funcionalidade eu testei ela, tá aqui, ó, de maneira isolada e depois as user stories, né? Integrando uma com a outra, fazendo o meu regressão, né? E aí, idem na funcionalidade 2. Só que a funcionalidade 1 depende, né? Ou a funcionalidade 2 depende da funcionalidade 1. Não importa, né? Qual que dependa de qual. O que importa é que uma conversa com a outra, uma interage com a outra, existe uma interação. O meu sistema, né? Então, o meu sistema ele é composto por 2 funcionalidades que interagem entre si, né? Então, se existe uma interação entre esses, né? Veja, eu falei de 2 tipos, né? Falei de iteração, e agora estou falando da interação. São coisas diferentes, tá certo? Iteração é uma coisa e interação é outra coisa, tá legal? Vou deixar que você também pergunte isso aí em sala de aula, né? Isso é uma forma de demonstrar o teu contato com o material aqui de vídeo, né? Olha,
vai ter um momento em que o teu instrutor, o teu líder, né, o mentor vai perguntar, e aí, vocês assistiram um vídeo, né? O que é que vocês assistiram do vídeo lá, né? Então, é uma oportunidade de você mostrar que você assistiu o vídeo fazendo esse tipo de pergunta. Olha, o Ezequiel, lá no treinamento, né, ele falou de iteração e interação. Qual a diferença de um e de outro? Tá legal? Bom, então nessa interação aqui, né, a funcionalidade 1 interage com a funcionalidade 2. Se é isso que acontece, então eu tenho aqui o meu regression, tá? Também aqui eu tenho o teste de regressão, tá bom? Então, regression, ou seja, essa funcionalidade aqui está interagindo com a outra, embora eu tenha testado cada funcionalidade isoladamente, agora eu quero testar essa funcionalidade interagindo uma com a outra, tá certo? Bom, então você veja que aqui eu não tenho ciclo, eu até posso planejar, né? Por exemplo, na ideia de estruturar um planejamento já prévio, né, para 2, 3 meses, já poderia dizer aqui, olha, eu estou prevendo 1, 2, 3 ciclos de teste de regressão aí, né? Posso fazer sim esse tipo de planejamento, mas no modelo Agile, né, aqui é o modelo ágil, né, eu tenho uma visão de regressão diferente do modelo cascata, né, Agile. Isso aqui é um L, tá? É que ficou muito grande aqui. Escrever com o mouse é ruim demais. Muito bem. Então, como dica aí para você conduzir, né, o entendimento da demanda, eu, como dica aí, por exemplo, realizações de reuniões de entrevistas, né, com os stakeholders e usuários para você realizar o alinhamento, o entendimento do escopo do projeto. Quando eu falo de stakeholders, né, e usuários, eu estou falando de stakeholders, todos os envolvidos no projeto, aquelas pessoas chaves, né, os analistas de negócios, PO, os Scrum Masters, o próprio usuário, né, os gerentes, os analistas, enfim, todos os envolvidos, né, no projeto são os stakeholders, pessoas chaves, né? O cara de finanças, o cara do departamento pessoal, né? Enfim, né? Aquelas pessoas que de alguma forma têm algum tipo de envolvimento, né, com o projeto, tá bom? É, toda a documentação gerada para entendimento da demanda, ela deve ser armazenada em um repositório e ter controle de versão, porque outras pessoas vão fazer uso dessa mesma documentação, tá certo? Inclusive as que você vai gerar, tá? Elas vão se basear nessa documentação para dar continuidade no processo de desenvolvimento. Aqui é um exemplo de checklist, tá bom? Existe contato inicial? Sim, não, quem é esse contato, tá bom? São perguntas que você pode fazer quando alguém fala assim, olha, eu quero que você teste para mim esse projeto, tá? Aí você tem que fazer essas perguntas, né, e tentar perseguir esse tipo de entendimento, tá bom? Existe um ponto focal de comunicação, né? Se sim, qual o nome dele, tá? Qual departamento o requisitante está interessado no sistema? Aí bota o nome do departamento, né? Existe documentação disponível do sistema, sei lá, uma especificação de requisitos, um caso de uso, uma user story, né? O sistema é novo, é um sistema de manutenção, né? É um sistema legado, que seria sistema legado, né? Um sistema antigo, então é uma manutenção do sistema antigo, o sistema ele vai ser substituído, né? Está sendo desenvolvido um sistema novo, às vezes até já foi desenvolvido, mas está no momento de convivência, né? Então não se pode tirar o sistema antigo de maneira abrupta, repentina, né? Então, todo novo desenvolvimento é indicado que haja uma convivência aí entre as aplicações, tá? Então, esta manutenção que você está sendo envolvido é para um sistema legado, por exemplo, tá?
Disponibilidade de usuário, clientes para entrevistas, tem? Quantos são? Quem são, por exemplo, né? Em caso de sistema legado, o sistema está disponível para acesso, né? Eu consigo navegar, entrar no sistema e navegar por ele, tá bom? Em caso de sistema novo, existe algum protótipo, né? Está sendo construído, talvez não tenha nada pronto para você acessar, mas muito provavelmente tem um protótipo. Existe um protótipo para eu poder navegar, né, nas telas e ter uma ideia de fluxo, né, e como que as regras de negócios vão se aplicar a esses fluxos, tá? Em caso de sistema para manutenção, o sistema está disponível para acesso. Bom, então, no caso de manutenção, o sistema já existe, é uma funcionalidade que está corrigindo algum erro que aquele sistema possui, né? Então, ele está disponível para ser acessado, tá? Algumas formas de você conduzir o entendimento da demanda, né, através de entrevista, tá bom? Então, realizando entrevista que possibilite você extrair o máximo possível, né, de um usuário. Aliás, uma das capacidades inerentes aí do analista de teste é que ele consiga ter um bom relacionamento com outras pessoas de outras áreas, tá? Fazer perguntas que consiga te dar insumos, né, acerca do entendimento. Muito cuidado nessa entrevista, porque quando você marca uma entrevista, por exemplo, com o usuário, você não pode chegar lá e falar assim, eu queria que você me fale sobre o sistema, né? O usuário, normalmente, ele é muito, mas muito atolado de coisas para fazer. Então, a primeira coisa que ele vai falar assim, cara, eu te dei um monte de documentos, né? Você não leu nada, né? Ou ele pode devolver a pergunta, tá bom, então o que é que você entendeu do sistema a partir da documentação, ou a partir da análise da documentação que você fez? Então, se você não leu, né, porque você tem preguiça de ler, né, ou porque você não priorizou, né, se você não rascunhou, não navegou, enfim, se você não fez a sua lição prévia de casa, nesse momento pode haver um ponto de conflito, né, e de descontentamento com o usuário, tá bom? Por isso é importante você ir para a entrevista municiado de um entendimento prévio e você vai dizer, olha, do teu sistema, eu li a documentação, você fala em tal lugar da documentação, ou está escrito, né, em tal lugar da documentação que o sistema faz isso, isso e aquilo outro, mas eu não consegui entender a relação disso, daquilo outro com o módulo XPTO do ecossistema, né? Como é que vai ser essa relação aí? Como é que vocês vão fazer? Ou seja, perguntas mais direcionadas, né, para sanar dúvidas, né, que talvez tenham surgido, né, no momento do processo de entendimento, tá bom? Então, estabeleça um questionário prévio, tá, de coisas que você pode perguntar. Esse questionário você vai construindo à medida que você vai lendo a documentação base que foi te enviado, né? A documentação prévia que foi enviada. Então, você vai lendo e vão surgindo dúvidas de entendimento. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui dá para saber, isso aqui não dá para saber, e assim por diante. Tá legal? É, a, a, Nesse modelo de entrevista, né, você então precisa ter questões já a, pré-construída, né? Esse aqui é até um questionário pronto. Cara, olha só, o questionário, se eu te der um questionário, ele vai ficar muito engessado, porque cada contexto é um contexto, né? Cada sistema é um sistema, né? Então, basicamente, o que você precisa ter em mente, né, são essas perguntas aqui do o que, como, quando, onde. Você consegue responder o que é o sistema, né? Como ele funciona, né? Aonde, esse onde que plataforma, né? Onde ele funciona? Ele funciona na plataforma Windows, na plataforma Linux, no navegador Chrome, né? Quando que ele é acionado? Ele é acionado, essa parte da aplicação é acionado toda vez que um cliente vai realizar uma transação com cartão de crédito, por exemplo, tá? Então, se você conseguir responder essas perguntas, né, você já tem uma ideia do que é o sistema, você está no caminho certo, você entendeu, né? Então, um exemplo aí de como conduzir a entrevista. Então,
preparar a entrevista, então identificar participantes, definir a pauta, que é justamente, olha, eu quero saber, eu preciso entender sobre o módulo X, Y, Z apenas, né? Existem muitos outros módulos, mas eu já entendi. O que eu entendi foi isso, aquilo outro. Você definir a pauta, tá bom? Não tem nada com perdão da palavra, né? Não tem nada mais pé no saco de você ter que ir para uma reunião às escuras, cara. Só olhando um título. Reunião para entrevista. Cara, o que esse cara quer essa entrevista, cara? Algumas reuniões eu já até furei, porque eu falei, não vou, não sei, de repente é uma armadilha, né? Vai me perguntar coisa que eu não vou saber responder e não vou, né? Se ele definia, ou se ela definia a pauta, ou então se eu for, eu vou com um monte de... Uma vez eu fiz isso, envolvi até o dono da empresa, né? Quando o cara falou assim, meu, pra que você fez isso lá? Não sei do que você vai falar, cara. Então tem coisas desse tema. Você só colocou um título no e-mail. Então, desse título do e-mail aí, eu sei apenas isso daqui, cara, né? Agora, o diretor sabe isso, né? O gerente sabe isso, o dono sabe isso. Então, eu não sei o que você vai falar, eu vou levar todo mundo, por via das dúvidas, né? Não, mas não pode. Falei, então, da próxima vez você defina uma pauta, né? E a partir dessa definição de pauta, eu serei mais assertivo, né, no envolvimento das pessoas. De repente, eu não levo ninguém, somente eu respondo, né? Então, a falta de definição de pauta para uma reunião, né, gera envolvimentos desnecessários, retrabalhos, etc. e tal. Bom, é, entenda o projeto, entenda os objetivos do projeto, entenda o status do projeto, entenda o plano do projeto, entenda a metodologia e processo que vai ser aplicado nesse desenvolvimento, né? Identifique os grandes requisitos, conduza a análise de risco, né? Você vai aprender a realizar uma análise de risco. Existe dois tipos de risco, né, a serem analisados. Existem os riscos de projeto, tá bom? Risco de projeto, né? Isso daqui é tema para um treinamento mais avançado, né? Projeto, bom? E existe um risco de produto, produto, ou risco de qualidade, produto, tá bom? No risco de projeto, você tem que dar respostas que envolvam o projeto. Não, então, normalmente, respostas para um risco de projeto contingenciar, é, contingenciar, mitigar, transferir, né, aceitar, são respostas que você dá para um risco de projeto. O risco de produto são casos de testes. Tá? As respostas para o risco de produto é caso de teste, mas simples assim, não, né? Existe uma análise de risco de produto que ela é baseada em probabilidade versus impacto. Qual é a probabilidade de acontecer um problema nessa funcionalidade aqui que está sendo desenvolvida? E se acontecer, qual é o impacto, né, disso daí no negócio? Então, esse é um exemplo de análise de produto, tá bom? Você pode também, em treinamento, em sala de aula, perguntar, né, para o instrutor, para o mentor, para o líder, como que seria essa análise de risco de produto, que é o foco aqui do nosso treinamento, tá? Como nós não vamos fazer gestão de projeto, né? Nós vamos atuar na análise e no teste do produto, né, do software. Então, a nossa preocupação tem que ser entender como fazer uma análise de risco de produto, né, para priorizar e definir a extensão do teste, tá bom? Então, o risco de produto, entender o risco de produto, vai dar essa possibilidade de você priorizar, né, e definir aí a extensão do teu teste, tá bom? Bom, olha só, e uma vez que eu entendi a demanda, eu vou fazer a elaboração da estratégia do teste, né? Como é que eu faço essa elaboração da estratégia do teste? Eu defino a abordagem, eu defino o tipo de teste, né? Eu defino as ferramentas, eu defino os perfis. O que seria definir a abordagem? Cara, eu vou ter uma abordagem é, estática ou dinâmica, né? É,
Bom, vou ter os dois, né? Estática, beleza. Então, na abordagem estática, vamos terminar aqui, né? Estática ou dinâmica? Dinâmica. Nessa abordagem dinâmica de teste aqui, quais são os tipos de teste que eu vou fazer? Então, vou fazer o teste é, é, pegando a pirâmide de teste aqui, né? Então, eu vou fazer um teste aqui de unidade, né? Então, aqui é meu teste de unidade, né? Unidade, aqui é meu teste de sistema, syst, e aqui é meu teste de aceite. Bom, o ATI, né? Aceite. Bom, eu vou definir esses níveis de teste aqui, né? E aí eu vou fazer teste de portabilidade, eu vou fazer teste de interoperabilidade, vou fazer teste de usabilidade, eu vou fazer teste funcional, né? Ou seja, eu vou definir os tipos de teste que eu vou fazer durante esse processo, né? Um exemplo, né, quando falo de teste de portabilidade, né? Então, esta aplicação ela vai rodar tanto ela deve, né, funcionar tanto em iOS, né, como Android, por exemplo, né? Então, imagine que o cara tem hoje um Android e aí ele ganhou um pouquinho mais de dinheiro e está afim de um Apple, né, um iPhone, por exemplo. Então, ele vai salvar tudo que ele tem, né, no Android na nuvem e quer baixar tudo daquela nuvem num iPhone, por exemplo, novo que ele comprou. Aí lá no iPhone, cara, ele precisa saber se aquela aplicação, se aquele app que ele usava, né, lá no Android, se vai funcionar aqui no iPhone. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, entendeu? Então ele tem, de qualquer forma, né, para chegar nesse nível de entendimento, ele precisa, ele precisa testar, né? É um tipo de teste de portabilidade, por exemplo. Tá bom, e você definir aqui as ferramentas que ele vai usar, né? Então você vai usar uma ferramenta de gestão de teste, né? Você vai usar esse padrão, claro, né? Você vai usar, porque eu defini também que vou fazer um teste de API, né, que é um teste de serviços e microserviços. Ezequiel, o que é um teste de API, cara? Em sala de aula, vale a pena você interagir mais com o teu instrutor para que ele te dê exemplos de como que seria esse teste de API, né? Mas, de forma geral, né, o cara vai fazer um teste de API, ele vai precisar usar uma ferramenta como Postman, né? Então, ele vai usar um Postman para poder chamar uma URL, né, do serviço, e essa URL vai bater em outro lugar, retornando, então, a requisição ali que ele realizou através do Postman, né? No Postman você faz request e você analisa o response, né? Faz a requisição e quando o sistema devolver a resposta ali da tua requisição, você vai analisar a estrutura que normalmente é um JSON, né, ou um XML, né? São estruturas onde tem antes que carregam o front, né? Então, por trás daquele front, né, numa arquitetura de serviços orientada a serviços, tá? Tem ali um XML, tem ali ou um XML ou um JSON, por exemplo, certo? E você consegue olhar nessa estrutura de XML ou de JSON, né, justamente os campos, obviamente que não estão bonitinhos, né? Porque não é o front ali, é o back-end, né? Você consegue olhar ali o que retornou em cada campo, tá? Normalmente os front consomem, né? O JSON consomem o XML, tá bom? Então você define as ferramentas. No caso do teste API, por exemplo, vou usar um Postman, tá? Vou precisar automatizar, cara, aqui
no teste unitário, né, eu tenho automação rolando, eu vou usar um JUnity, por exemplo, para gerar automação unitária, né? Eu vou usar aqui no teste sistema um Robot Framework para poder gerar script de automação de teste, que é o que vocês vão aprender, tá bom? No segundo módulo, né, de automação de teste, vocês vão aprender justamente a usar esse Robot Framework, legal? Quem são as pessoas que eu vou precisar que se envolvam, né, nessa demanda, tá? Além do QA, tem mais alguma outra pessoa importante, né, que eu entendo que vale a pena envolver aqui, né, nesse processo de teste. De repente eu preciso de um cara que conheça, por exemplo, de SAP, né, que eu não sei o que é SAP e tem uma integração de SAP ou de Amadeus, né, é, é, ou de TOTOS. Estão falando o nome de softwares de prateleira que existe hoje no mercado, que normalmente integram, né, com aplicações aí de empresas. O SAP, por exemplo, existem módulos financeiro, módulo de logística, módulo de controladoria, né? Então, ou seja, é um software que já está desenvolvido, as empresas pegam esse software e plugam dentro, né, do seu ecossistema, que conversa, né, com os softwares das empresas já existentes, né? Tá bom? Então, esse momento da estratégia, você vai levantar essas informações para você poder, então, direcionar melhor, né, o teu teste, tá? Uma vez que você tem entendido a demanda, que você já tem elaborado a tua estratégia, você então agora vai conhecer melhor o sistema que você vai testar, né? Então, cara, quais são os fluxos? Quando eu falo de fluxo, um exemplo, tá? O sistema ele possui um CRUD, né? Esse CRUD é o nome dado, CRUD, bom, é o nome dado, nada mais, nada menos, são iniciais da palavra de funcionalidades, né? Isso em inglês, tá bom? Então, nada mais é do que eu vou consultar, eu vou incluir, eu vou excluir, né? O sistema tem esse processo. Eu incluo, né, ou cadastro um produto, eu consulto esse produto, né? Eu é, ah, eu deleto esse produto, né? Ou eu altero esse produto, né? Tem uma alteração também, tá bom? Então, o sistema permite fazer isso daí. Mas qual é o fluxo? Primeiro, eu preciso criar. Então, eu vou criar um produto. Depois que eu crio esse produto, né? Às vezes tem um desvio no fluxo aí que assim, esse produto criado ele precisa ou ele depende, né? De uma outra informação de um outro sistema. Então tem uma dependência, né, de um outro sistema aí no entendimento. Eu preciso entender esse fluxo porque, inclusive, eu tenho que, no mínimo, essa dependência, né, vai ser a minha massa de teste. Então, para eu testar o fluxo inteiro, eu tenho que ter massa. Qual é a massa? Essa dependência, por exemplo, né, de uma informação de um outro sistema precisa estar disponível para mim, senão eu não consigo fazer o meu fluxo. Então, no entendimento do sistema, o entendimento do sistema serve para você entender, inclusive, o que é que você vai precisar de massa, tá? Quais são os requisitos do sistema? Olha, o sistema aqui, ele funciona no ambiente de uma versão X, um exemplo, tá? Ele funciona no Android 11.5, né? Então, opa, para eu testar, né? Então, já aqui eu estou começando a entender a minha necessidade de ambiente, né? Então, para eu testar, eu preciso que alguém disponibilize um Android na versão 11.5, por exemplo, tá? As regras de negócio, né? Então, olha, para você fornecer empréstimo, né? Só pode fornecer empréstimo nessas condições. Então, nessas condições aí são as minhas regras de negócio, né? A funcionalidade é fornecer empréstimo, tá bom? Mas de nada adianta eu dizer para o usuário, eu entreguei, a funcionalidade está pronta, ela está fornecendo empréstimo. De nada adiantou se essa funcionalidade estiver fornecendo empréstimo, por exemplo, para pessoas que não deveria fornecer. Está fornecendo para o cara com dívida, está fornecendo para o cara
que tem um score baixo, está falando, não deveria, né? Então, de nada adiantou, tá bom? Quais são as funcionalidades, né? Quais são as funcionalidades do sistema, tá bom? Ele consulta, ele inclui, ele exclui, né? Ele armazena, ele altera. Então, são essas funcionalidades. Quais são? Preciso conhecer. Tem caso de uso, a ideia do caso de uso, né? Nada mais eu mencionei alguma coisa lá na aula 1, né? Sobre caso de uso. O caso de uso nada mais é do que um passo a passo, né, da navegabilidade sistêmica por um usuário, tá bom? Às vezes tem caso de uso, às vezes não tem caso de uso, né? Não tem caso de uso, mas você pode falar assim, ó, quais são os cards de história, os cards, né? Quais são as user story, por exemplo? Tá bom? Quais são as user stories, né? Eu preciso ter acesso a essas user stories aqui para poder entender como é que funciona esse fluxo dessas user story, por exemplo, aqui, tá legal? E, obviamente, né, entender isso daí vai ser fácil eu chegar na navegação, né, do sistema, tá legal? Não devemos, aqui é um lembrete, né, não devemos desgastar o relacionamento com o cliente nessa fase. Então, é necessário fazer um estudo prévio, criterioso, para sermos assertivos nas interações com clientes aí, tá bom? O sistema pode ter diferentes situações, né? Então, ele pode ser bem documentado, né? É um sistema documentado, porém, de difícil utilização, sistema mal documentado, né? Sistema sem nenhuma documentação, porque o cara que fez não se preocupou em criar manual, tá tudo na cabeça dele, né? Então, numa situação dessa aqui, a entrevista, né, vai ser algo indispensável, tá? Para você poder, então, você vai criar o documento que vai ser a base do teu teste, tá? No contexto Agile, que é o contexto mais atual, dificilmente a gente vai ter uma situação dessa, porque, no mínimo, tem lá os cards de user story. Pode ser que esse card não seja tão amplo, né? Então, é um sistema mal documentado, mas eu tenho um ponto de partida aqui, né? O que vai acontecer nesse caso aqui eu ter uma lista maior de dúvidas e perguntas acerca, né, da minha base, mas de qualquer forma eu tenho que dar uma lida, tenho que estruturar alguma coisa e ir estruturado, né, para esse momento de entrevista, tá bom? É, Ao fazer, né, esse entendimento, né, do sistema, a saída, né, desse processo de entendimento vai ser uma macrovisão do sistema, né, um desenho de fluxo de funcionalidade, tá bom? Registro do estudo dos requisitos e documentação existente, né? Isso é padrão, você vai ler, você vai ter dúvidas, vai registrar, vai documentar isso daí num Word, ou às vezes no Excel, ou às vezes até num PowerPoint, fazendo os desenhos de caixinha, né? Isso aqui integra com isso integra com aquilo outro, né? O grande segredo é assim, olha, você não pode ter preguiça, né, para ler e para escrever, não pode. Se você não gosta de ler e escrever, não é uma boa área para você entrar. Aqui você tem que, pode até não gostar, né, de ler e escrever, mas você tem que ser disciplinado, né, na leitura, disciplinado, tá bom? Na escrita, né, e, sobretudo, organizado, né, para poder estruturar esse teu entendimento, tá bom? Não tem espaço, né, aqui na área de teste para quem não gosta ou para quem não quer ou não procura a disciplina, né, de leitura, né, de escrita e de entendimento, de organização, tá legal? Bom, é isso que eu mencionei, né? Então, eu tenho que ler documentação, né? Explorar a observação do sistema, tá bom? Na falta de documento, eu tenho que rascunhar um documento base, né? Preparar um questionário de entrevista, certo? Isso aí tem que fazer parte da tua vida nesse processo de entendimento do sistema, tá legal? De forma geral, então, crie um checklist, né? Monte um questionário, entreviste o cliente, elabore
um documento de apoio, bom, em Word, Excel ou PowerPoint, né, com quadrinhos, tá certo? E valide seu entendimento com o cliente, tá? Então, se você seguir essa etapa aqui, no final você vai ter uma base, né, uma base ótima de teste, tá bom? Base de teste, certo? Você vai ter uma boa base de teste para poder você, então, começar a escrever os teus cenários de teste, beleza? Falando de cenário de teste, né? Uma vez que você já tem essa base escrita, por exemplo, você já tem documentação, seja uma especificação, seja um card de história de usuário, né? Não importa. Você tem ali uma documentação fornecida pelo usuário, você tem as respostas dos teus questionários, né? Você tem o desenho ou rascunho do teu entendimento, né? Enfim, você já tem uma base, né, suficiente para você começar a pensar, né, em validações, em cobertura. Então, por exemplo, né, ah, é, deixa eu pegar aqui um Excel para ficar mais fácil. Vou pegar esse daqui, deixa aqui, vou aumentar aqui a tela. Então, imagine o seguinte, que você tem alguns requisitos. Um dos requisitos é realizar login. Legal. Então, tem aqui o login, né? Depois eu tenho aqui o realizar consulta. Beleza, eu já entendi como é que funciona o login e a consulta, né? E aí eu vou fazer agora a cobertura. Então, olha, para o login, eu vou validar o usuário. Validar o usuário. Aí aqui eu vou validar a senha. Legal, cara. Então, eu estou dizendo aqui, ó, por login aqui, eu tenho esse cenário de teste aqui, né? Scroll. Eu tenho esse cenário de teste aqui e tenho esse cenário de teste aqui, né? Aí, depois do validar usuário e senha, eu tenho aqui um validar consulta de pessoa física. Legal. Então, tem aqui um pessoa física. Aí eu vou ter também um validar pessoa jurídica. Aí eu tenho um validar restrição. Um exemplo, tá? Então, olha só. Esse cara aqui vai testar esse, que vai testar esse e esse daqui. Bom, ó, vou padronizar, coloquei tudo maiúsculo, né? Então, aqui maiúsculo, maiúsculo, maiúsculo. Olha só, essas duas funcionalidades aqui me geraram 1, 2, 3, 4, 5 cenários de teste. Então, isso aqui são os meus cenários de teste, né? Na hora que eu estou colocando com validar, 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 são os meus cenários. Esses caras daqui eu vou detalhar depois quando eu for escrever os meus casos de teste, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um mapa de cobertura de teste onde eu vou criar os meus cenários de teste, tá bom? Essa análise da abrangência do teste utilizando risco é quando eu faço uma matriz de risco para definir a minha prioridade, né, e a minha abrangência de teste. Então, por exemplo, qual é do realizar, vou apagar aqui, tá? Do realizar login, qual que é a probabilidade probabilidade de uma falha sistêmica. E se acontecer essa falha sistêmica, qual é o impacto dessa falha sistêmica, por exemplo? Tá? Então, qual é a probabilidade de ter algum problema aqui na construção de realizar login, né? Então, é uma baixo, uma baixa probabilidade, né? E qual é o impacto alto, por exemplo? Bom, fica difícil eu fazer um pelo outro aqui para definir qual que é o meu resultado aqui desse cara. Então, o que é que eu faço, né? Eu crio um range que é assim, olha, né, muito
alto, 2, alto, 3, médio, 4, baixo, baixo, e 5, muito baixo, por exemplo, tá? Então, qual é a probabilidade de ter uma falha na realização de login? A probabilidade é baixa, vou colocar 4 aqui. E o impacto? Vou colocar aqui, eu coloquei alto, né? Então é o meu 2 aqui. Como é que eu defino a minha prioridade? Prioridade. 1 pelo outro, 4 vezes 2, 8, é a minha prioridade, né? 8, tem uma tabelinha, né? Que define a minha extensão, que é mais ou menos assim. Olha, cara, se um cara cair na prioridade de 1 a 5 de 1 a 5, ele é extensivo. Se for de 6 a 8, ele é abrangente. Abrangente. Se for de 9 a 12, né, ele é oportuno. De 13, enfim, isso aqui você não precisa saber agora, tá? É uma avaliação mais avançada. Nesse primeiro momento, vocês não vão fazer análise de risco, né? É mais para vocês entenderem que em um determinado momento você vai precisar conhecer, né? Quando você tiver, por exemplo, o próximo passo, além desse curso aqui, é você se preparar para a certificação, o CTFL. No CTFL você precisa saber, né, dessas coisas aqui, até porque são temas de prova. Mas, por exemplo, o extensivo aqui, nesse caso aqui, ele caiu no abrangente, né? Ele caiu aqui no abrangente. O abrangente é teste toda a área de risco com pouca variação. Então, aqui eu vou ter poucas variações de teste, né? Se fosse extensivo, teste toda a área de risco com muita variação, né? Oportuno, né? Teste a área de risco apenas se algum risco te trouxer para esta área, certo? Beleza? É mais ou menos essa ideia do análise, né, de risco, tá legal? Bom, antes de escrever os casos de teste, você pode submeter essa tua cobertura para o cliente, né, para o usuário, e o usuário vai dizer se faz sentido ou não, né, essa tua análise de risco, né? A tua análise de cobertura, ela vai dar um entendimento do quanto que você cobriu dos requisitos, tá certo? Então, a tua análise de teste está cobrindo 100% dos teus requisitos, né? A tua análise de teste está cobrindo 20% dos teus requisitos, enfim, ela dá essa visão, né, de cobertura, tá legal? Um cenário de teste, então, é um planejamento inicial dos casos de testes, traz visão da cobertura dos testes, né? Ele pode conter um ou mais casos de teste. Então, um cenário pode derivar ou pode derivar N casos de teste, tá bom? Então, é importante que você valide isso aí com o cliente, tá certo? De forma geral, isso daí, a cobertura, né, de teste, de forma geral, é o momento onde você consegue, de maneira antecipada, dar uma visão de quantidade, né, e de ideia de qualidade. Eu falo ideia porque a qualidade mesmo você vai saber depois que você executar, gerar os casos de testes e executar esse caso de teste. De qualquer forma, fazer essa cobertura, né, de cenário de teste demanda que você se envolva um pouco no conhecimento, né, do negócio, tá bom? Normalmente, o cenário de teste tem cenários positivos, cenários de exceção e cenários negativos. Cenários positivos por exemplo, o sistema ele tem que realizar um login com sucesso. Eu tenho que ter um cenário para validar um login com sucesso, né? Cenário de exceção, né?
Ou eu nem gosto de usar a palavra negativo, tá? Eu vi ali embaixo na negativo, o certo é os cenários alternativos, né? Então, por exemplo, realizei login com sucesso? Realizei. Tem algum cenário alternativo? Tem. Qual é? Se o cara não conseguir, por exemplo, se não lembrar da senha, né? Ele pode gerar uma senha nova. É o caminho alternativo, né? E o de exceção, tá? De exceção é assim, se ele não conseguir lembrar a senha, né? Eu vou levar ele para uma tela de cadastro, né, do zero. Ele pode cadastrar do zero de novo e criar uma senha nova, né? Por exemplo, seria a minha exceção. Legal? Por último, e não menos importante, né, é a elaboração dos casos de testes, tá certo? Então, nesse momento de elaboração dos casos de testes, é um momento onde você vai criar, e alguns falam assim, passo a passo do teste, né? É, é, ah, 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 Muito cuidado, porque hoje em dia não tem mais, não é que não tem mais, né? Hoje em dia as pessoas estão optando, né, por escrever casos de testes num conceito de é, BDD, né? Então, BDD não é caso de teste, mas o BDD é uma metodologia de desenvolvimento, né? Mas já que as pessoas estão adotando essa metodologia de desenvolvimento no BDD, eu também vou escrever meu caso de teste seguindo essa metodologia, tá bom? Essa metodologia usa uma linguagem, né, chamada Gherkin, que tem uma estrutura onde eu escrevo, né, usando palavras-chave de qualquer forma, tá? Um caso de teste, ele tem que ter uma estrutura parecida com essa daqui, né? Então, eu tenho que ter, no meu caso de teste, o contexto, né? Ou seja, eu tenho que descrever, dizer qual é o teste, né? Nome, observação, pré-requisito, objetivo. Não preciso ter exatamente uma seção de nome, uma seção de observação, uma seção de pré-requisito, uma seção de... Eu não preciso ter, né? Mas o meu caso de teste tem que dar essa informação, bom? Eu tenho que ter os passos, tá certo? Eu não preciso ter seções de fase, função e data de execução, tá? Mas eu tenho que ter eu tenho que possibilitar, né, que meu caso de teste ele consiga ter essas sessões aqui, tá certo? E o detalhamento, eu não preciso ter essas sessões no detalhamento, né, do caso de teste. Eu falo que não preciso ter porque no contexto Agile isso aqui é a morte. Eu dizer que eu tenho que ter essas, não existe isso, tá? Mas mesmo no contexto Agile, a descrição do meu caso de teste tem que possibilitar eu dar essa informação de detalhamento, por exemplo, tá? Então, pegando nosso exemplo aqui de realizar login, né? Então, e vamos pegar aqui, ó, o realizar login com sucesso, né? Então, como que seria num contexto de passo a passo, né? Então, passo 1, vamos lá, no step by step, né? Vou colocar aqui assim, ó. Passo 1, passo 2, passo 3, por exemplo, tá? Passo 1, acessar tela de login. Passo 2, digitar usuário válido. Passo 3, digitar senha válida. Então, eu teria aqui o valor de entrada e aqui a minha saída, por exemplo. Acessar a tela de login. O que é que o sistema faz? Sistema exibe tela de login e senha. Passo 2, depois que você digita ali o usuário válido, sistema muda para
campo senha, por exemplo. E depois você digita a senha válida. Sistema exibe mensagem de usuário validado, por exemplo. Bom, e se fosse no BDD, né, seria o seguinte, ó, dado que o usuário necessite realizar login com sucesso, quando clicar no campo usuário e digitar usuário válido e senha válida, então sistema exibirá mensagem de usuário validado. É o mesmo teste que eu fiz, a diferença é que aqui eu fiz no modelo de passo a passo, né? E aqui eu fiz no modelo de padrão BDD, né? Usando uma linguagem Gherkin, beleza? Com palavras-chave, tá? Por que, Ezequiel, Gherkin? As automações, hoje, né, do modelo Agile, né, as automações, elas costumam ler, né, esse português aqui estruturado e gerar automaticamente script de teste aí, tá legal? Então, de forma geral, essa é a estrutura do caso de teste. Aqui você lê com calma, mas ele está explicando exatamente essa estrutura de teste aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Em sala de aula, você pode falar com o teu mentor, né, com o teu instrutor, e ele poderá, né, explorar mais esse modus operandi aí de escrita de caso de teste. Dá uma buscada na internet também, se você colocar aí como escrever caso de teste. São palavras-chave que podem te ajudar a ir além, né, do treinamento aqui. Como escrever caso de teste, como estruturar, qual é a divisão do caso de teste, por exemplo, certo? Espero que você tenha gostado, né? Esse foi o vídeo 3, né? Ainda tem o vídeo 4 e o vídeo 5, e a gente vai se encontrar novamente aí no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço, te espero lá no vídeo 4. Tudo de bom para você, tá?